Sejam todos muito bem-vindos a mais essa reunião do GSE Paraná. Eu sou Maurício Esperandil, médico cardiologista e coordenador do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Para quem não nos conhece, o GSE é um grupo online que reúne profissionais de saúde interessados no estudo acadêmico, na pesquisa científica e na prática clínica dentro do campo da saúde e espiritualidade. Se você ainda não for membro, basta solicitar sua participação no link da descrição desse vídeo e é gratuito. Hoje nós temos a alegria de receber a psicóloga Vitória Matos, que para muitos aqui, inclusive, contribuiu de maneira significativa na formação em espiritualidade e saúde. A Vitória é mestre em saúde brasileira na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora e pós-graduada em integração da espiritualidade na prática clínica pelo NESME, também de Juiz de Fora. O tema de hoje é de extrema importância para todos nós, já que a maioria deve ser aqui pai e mãe. Nossas crianças e adolescentes têm apresentado um aumento alarmante de transtornos psicológicos. Excesso de telas, bullying, sexualização precoce e tantos outros fatores que têm impactado na saúde mental delas. Então, qual será o papel da espiritualidade no cuidado da infância e adolescência? Com essa pergunta em mãos, eu convido você, Vitória, então, para fazer uso da palavra. Desde já, meu agradecimento, profundo agradecimento, por estar aqui conosco nessa noite. A tela é toda sua. Muito obrigada, Maurício. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar falando tanto para pais e mães, né, que é quem vai ter maior tempo ali de vivência, experiência com a criança, mas também para profissionais de saúde que têm interesse no assunto. Porque, apesar de ser um tema muito relevante, né, a espiritualidade na infância e adolescência, acaba que são poucos os estudos até então voltado para essa faixa etária. E a minha pesquisa, como vocês vão ver, acaba sendo ainda mais específica, porque são crianças e adolescentes em acolhimentos institucionais, que antigamente se chamava de orfanato. Então, espero que todos estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa vocês podem me sinalizar, né, se não estiverem ouvindo bem durante a apresentação. Eu vou aqui colocar em tela cheia. Acredito que está em tela cheia, para mim está aparecendo tela cheia, Maurício. Certinho aqui pra gente, Vitória, tudo em ordem. Perfeito, então. Então, vamos lá. A minha pesquisa, portanto, se trata, né, da religiosidade, espiritualidade e também os sintomas depressivos, ansiosos, esperança e felicidade em crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional. É fruto da minha dissertação de mestrado, essa apresentação. Então, eu fui orientada pelo professor Alexandre Almeida, eu acho que muitos aqui conhecem, mas também pela minha queridíssima co-orientadora, Márcia Fávaro, que é psiquiatra infantil. Então, eu fui muito, assim, orientada, né, tanto na perspectiva acadêmica, mas também clínica, né, ter essa sensibilidade que ela teve para essas questões que eu encontrei. Os transtornos mentais entre as crianças e adolescentes da população geral, né, no mundo está em torno de 11% e no Brasil em torno de 13%. Dentre todas essas crianças e adolescentes, existe o público institucionalizado, né, são essas crianças em orfanato. E a estimativa é que no mundo existe de 5 a 9 milhões. Essas crianças institucionalizadas, que também em inglês é um pouco diferente, às vezes chama de foster care, né, que é acolhimento familiar, elas têm uma prevalência de transtorno mental que chega a quase o dobro, né, das crianças e adolescentes em geral, que chega até 20% mais ou menos, né, se a gente considerar 11%, 20% é quase o dobro. Então, é necessário olhar também para esse público e pensar em como ajudá-los, né?
Então, e aqui cego, né, como eu falei, 20%. Então, vendo essa situação, e eu tive uma experiência na minha graduação, no caso, em Fortaleza, eu vivenciei dentro da graduação, visitava acolhimentos institucionais, tinha um projeto, e desde então eu já tinha esse interesse por pesquisar essas crianças e poder ajudá-las também, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas é um ambiente geralmente, né, mantido pelas prefeituras e doações, né, também que eles recebem, mas é sempre um cenário muito precário de todo tipo de recurso, recurso financeiro, recurso principalmente em termos de saúde, claro, eles usam bastante o SUS, mas assim, acaba ainda mais com relação à saúde mental, acaba havendo uma necessidade muito grande, né, uma demanda grande que nem sempre eles podem acolher, né? E considerando ainda mais que eles têm uma prevalência maior de transtorno mental, se fazia necessário pensar, então, a quais fatores de proteção elas poderiam ter acesso, né? O que naquele ambiente elas já poderiam acessar, e até de forma gratuita, né? Até de forma que não fosse oneroso para a instituição, porque também não adianta a gente propor intervenções que custam tantos milhões de reais, e isso não vai nunca acontecer, não vai para frente. E nós buscamos na literatura, né, esses fatores que poderiam proporcionar a proteção à saúde mental, promover a saúde mental de crianças e adolescentes, e nós encontramos a religiosidade, a espiritualidade e também a esperança. Aqui em Juiz de Fora, que é onde foi feita a pesquisa, a minha pesquisa, também teve um estudo prévio, que foi em 2019, que foi a pesquisa da Vivian Hagen, né, que é Religiosidade, Espiritualidade e Felicidade na Infância e Adolescência, também foi aqui pela UFJF, vocês podem dar uma olhada depois, e ela avaliou as crianças que, no caso, crianças que não eram acolhidas, né, crianças que moravam com pai e mãe, e a pesquisa dela mostrou, então, uma associação positiva, né, com maior religiosidade e espiritualidade, maior felicidade, né, crianças na faixa etária ali de 10, 11 anos. Então, isso indicou para a gente um caminho também, indicou que é algo que poderia ser trabalhado, né, e por ter sido na mesma cidade, ajudou a gente a ter um parâmetro, né, de como essas crianças vivenciavam a religiosidade e espiritualidade. É importante ressaltar aqui desde o começo que as instituições de acolhimento, esses que antigamente se chamava de orfanato, elas são vinculadas à prefeitura, normalmente isso se estende por todo o Brasil, né? Elas são vinculadas à prefeitura de cada cidade e por consequência ao Estado. Por serem vinculadas ao Estado, elas são laicas, né? Então, aqui está a orientação, que é a orientação técnica dos acolhimentos, e é o que eles falam sobre a liberdade de crença e religião. É que nenhuma criança ou adolescente deverá ser incentivado ou persuadido a mudar sua orientação religiosa enquanto estiver sob cuidados. Ok, né? Aquela coisa, não fazer proselitismo, não tentar coagir a criança para ter uma religião, porque você quer que a criança tenha tal religião e tudo mais, né? Ok, não impor, né? Essa é uma recomendação. E a outra recomendação, né, é que o acolhimento deve propiciar oportunidades para que a criança possa, quando eu falar criança, né, vocês entendem também criança e adolescente, possa satisfazer as necessidades de vida religiosa. Então, tem que ser viabilizado o acesso às atividades da sua religião, bem como o direito de não participar, né, de não estar em atos religiosos. Então, assim, pelas próprias orientações que eles devem seguir, a orientação mesmo do Estado, é um documento, enfim, do documento do governo do Brasil, eles precisariam ter satisfeitas as suas necessidades religiosas e espirituais, então eles devem ter acesso e tudo mais, só para vocês terem uma noção. Mas as instituições são laicas, então assim,
não são instituições ligadas à religião Y, X, não é isso. Mas são essas as orientações que eles seguem. Vamos ao nosso objetivo primário. Na pesquisa, então, a gente buscou investigar a associação entre a religiosidade e a espiritualidade e os desfechos de saúde mental nessas crianças e adolescentes em acolhimento institucional. Vou voltar aqui porque eu não ia falar do filme, mas eu vou falar então, já que está aqui, que eu gosto de fazer um paralelo de como as crianças estão na instituição e desse filme que é As Crônicas de Nárnia, acho que muitos devem conhecer, que é a história do C.S. Lewis, mas virou filme, né, bem conhecido. E os irmãos foram enviados, nesse filme, né, os irmãos são retirados da casa da sua família, porque está acontecendo uma guerra lá na Inglaterra, e são enviados para o interior, para a casa de um tio lá, que eles nem conhecem, meio estranho, assim. Então, eu faço paralelo desse filme, claro, né, licença poética, com as crianças em acolhimento, né, porque elas estão também fora das suas casas, não é que ocorreu uma guerra, mas realmente a vida delas está caótica, elas não sabem o que vai acontecer, elas não sabem quem são essas novas pessoas, né, que elas devem obedecer e tudo mais, que elas vão conviver. Então, tem esse paralelo também com essa história. Eu vou, na apresentação, vocês vão ver, fazendo esses paralelos. Então, os objetivos secundários foram também investigar a prevalência e a importância da RE, religiosidade e espiritualidade, também a prevalência de sintomas depressivos, ansiosos, os níveis de felicidade e esperança e descrever o perfil sociodemográfico dessa população. E se houver alguma coisa que vocês não estiverem entendendo, se estiver muito rápido ou muito devagar, vocês também podem perguntar, tudo bem? Às vezes tem algumas palavras que podem, enfim, talvez não ser tão comuns para vocês. Nós incluímos nesse estudo todas as crianças da cidade e adolescentes que tinham entre 7 e 17 anos. Então, é um estudo interessante porque ele abarcou todo o acolhimento de uma cidade, né? Isso é interessante de entender porque, às vezes, não, só pesquisou em um acolhimento, aquele acolhimento é que as crianças eram muito religiosas, mas a gente pesquisou todos. Ou aquele acolhimento é que ninguém era religioso, né? Tanto faz, mas assim, nós pesquisamos todos, isso dá uma credibilidade também para a pesquisa. A gente só excluiu crianças que estavam em acolhimento emergencial ou que tinham um comprometimento grave da linguagem funcional, então crianças com dificuldade tão grande de comunicação que elas não conseguiam entender a pergunta, não conseguiam responder, ou o modo como elas estavam respondendo não me dava segurança, até porque a gente também pediu consentimento das crianças, né, e tudo mais, então a gente excluiu, mas foram bem poucos. Então, para vocês entenderem, 47 crianças e adolescentes atendiam a esse critério, então o total seria 47, e desses 43 participaram, né, da pesquisa. A gente só não, né, a gente perdeu, por assim dizer, só 4 crianças e adolescentes, e muitos eram por motivos que eu realmente não poderia competir, né, então criança que eu fui entrevistar um dia antes do Natal, inclusive, e ele estava muito ansioso, acho que era um menininho, acho que ele tinha 7, 8 anos, e ele falou que não poderia ficar para a entrevista porque ele perdeu o presente de Natal, porque estavam distribuindo presentes. Embora a gente explicou para ele que não era nessa hora e tal, a equipe do acolhimento, mas ele não, ele não quis. Então, tudo bem, eu não podia competir com o presente de Natal. Aqui, então, para ficar mais fácil de visualizar, né, a gente investigou a ARE, religiosidade e espiritualidade, em relação à saúde mental negativa e a saúde mental positiva. Tentamos entender o que acontecia, né? Qual era a associação, se ia ter relação, se não ia ter relação.
E aqui também, para vocês entenderem, a gente investigou religiosidade e espiritualidade, prioridade de vida, que era uma lista de 10 itens para que a criança ordenasse segundo o que era prioridade. A gente também perguntou como que a religiosidade e espiritualidade ajudava no dia a dia, isso foi uma pergunta aberta. Investigamos a depressão, ansiedade, esperança, felicidade e também um questionário sociodemográfico. Aqui só para vocês verem os instrumentos que a gente usou, caso tenha alguma curiosidade. Enfim, foi feita estatística, né, uma análise estatística dos dados, e vamos aos resultados. Então, os primeiros resultados demográficos, então, assim, a média de idade foi 13 anos, tempo de acolhimento variou muito, então tinha criança que estava há 50 dias lá, e tinha adolescente que estava há 4 anos acolhido, né? Então, assim, média de 2 causas de acolhimento, vou já mostrar para vocês que são as causas de acolhimento, e média de 5 consultas médicas nos últimos 6 meses, então, assim, quase que uma consulta por mês. E não são obrigatórias, né? Então, assim, fica aí a investigação do que porque essas crianças têm mais questões de saúde, né? E vocês veem aqui que o mínimo foi 0 e o máximo 24. Teve uma criança com 24 consultas nos últimos 6 meses. A maioria do sexo masculino, né? Então, foi um pouco mais considerado sexo masculino. E aqui são as causas de acolhimento e a maior causa, né? Que também corrobora com o que é no Brasil, a maior causa de acolhimento é negligência, seguido de abuso de substância pelos pais, que podem ocorrer junto, né? Então, se os pais estão usando de substância, eles vão, né, cometer negligência no cuidado com as crianças, né? Assim, por consequência. Daí tem outras causas, abandono e tudo mais, e assim, podem ser cumulativas, porque às vezes é mais de uma causa, né, também. A média de depressão foi 17, e desses, né, do instrumento que a gente usou, 44%, ou seja, quase metade, tinha indicativo de sintomas, indicativo clínico de depressão, né, não é que a escala feche o diagnóstico de depressão, enfim, depressão maior, mas tinha, assim, indicativos que deveriam ser mais investigados, né? Assim como também mais da metade tinha indicativos, sintomas indicativos de transtorno de ansiedade generalizada. Então, é uma amostra, como a gente falou no começo, né? As questões de transtorno mental são prevalentes nessa população, e é algo que preocupa, né? E que deve ser melhor direcionado, melhor tratado também. Mas são essas as porcentagens. Uma média de 4,7 de felicidade na escala de 1 a 7. A nossa amostra é só 25%, então um quarto da amostra, teve felicidade acima de 6 na escala, né? Ou seja, uma felicidade muito alta. Já na pesquisa da Vivian, foi mais da metade da amostra dela pontuou acima de 6. Ou seja, na população normal, normal que eu digo assim, né? População fora do acolhimento, quase que o dobro, mais que o dobro da felicidade da população em acolhimento. Além disso, desculpa, gente. Além disso, a esperança é 36 de 48. Então, uma esperança até razoavelmente alta, né? O que não era de se esperar, considerando que essas crianças estão acolhidas, que elas vivenciaram muitas dificuldades e muitas ainda estão vivenciando dificuldades familiares, incertezas, né? Não sabe para onde que elas vão, se elas vão voltar para casa, se elas vão ser adotadas também.
Então, essa analogia com Nárnia, né? É quando a personagem entra em Nárnia, né? Passa ali pelo guarda-roupa, está inverno e nunca é Natal, né? Então, assim, essas crianças também vivem também um ambiente de incerteza, insegurança, de uma depressão e ansiedade que podem congelar a esperança. Podem trazer esse sofrimento psíquico mesmo. Mas vamos à associação entre a religiosidade e a espiritualidade, para vocês verem. Embora tenha, assim, uma prevalência alta de questões de saúde mental, né? Ao mesmo tempo, o que não era de se esperar, porque vocês consideram que essas crianças estão quase sem nenhum contato, muitas estão sem nenhum contato com a família de origem, algumas com pouquíssimo contato, então estão fora de casa, estão ali com pessoas estranhas, não é estimulado dentro do ambiente do acolhimento religião, não é falado de religião, não tem, vamos fazer oração, não tem leitura da Bíblia, não tem nada disso, no entanto, 76% disse que a religiosidade e a espiritualidade eram muito importantes em suas vidas, né? Importante ou muito importante. E quase todas, 96%, afirmaram acreditar em um Deus que cuidava delas. Isso, assim, é muito, muito, muito impressionante, né? Foram quase todos. Então, assim, adolescente que está lá há 4 anos respondeu isso, né? Criancinha de 7 anos que acabou de chegar respondeu isso. Então, é muito impactante a gente ver esses resultados, né? 80% concordou que tinha uma fé que lhes confortava e 58% falou que onde eles moravam eram feitas orações ou agradecimentos antes ou após as refeições, né? Pelo menos uma vez por dia. Isso quase 60%. E foi muito engraçado porque quando começou a ser essas respostas, eu fiquei assim, em dúvida, porque, como eu falei, as cuidadoras, né, que tá lá, quem estão com as crianças todo dia, não fazem oração, até elas têm muito receio, né? A equipe não ia fazer oração com as crianças, quem que estava fazendo? Então eu perguntava, é feito mesmo? Então, mas quem que faz essas orações nas refeições? Aí eles respondiam, é fulaninho, vamos supor, o João. E aí, o João, quem que era o João? Era um adolescente que estava lá e que ele orava no almoço, por exemplo. E quando eu ia entrevistar o João, eu perguntava, João, e fazia a pergunta e falava, mas quem que ora? Ele, tia, sou eu, não sei o quê. E as crianças acompanham, né? Todos os outros acompanham. E participa de atividade religiosa pelo menos uma vez por semana, 40%. Porque quando eles falam, eles demonstram interesse, o pessoal do acolhimento leva, mas assim, perde-se um tempo grande até a criança, adolescente pensar, saber que ele pode pedir para ir para a igreja ou algo assim, então, mas ainda assim, 40% afirma que vai. Aqui, então, a gente investigou a relação entre quem encontrava, né, mais conforto e força na religião versus quem não encontrava menos. E não precisa se assustar com a tabela, mas assim, então quem encontrava mais força com força na religião tinha, aqui vocês olham o efeito, né? Menos 76% vontade de chorar, menos 77% ideação suicida, né? Pensar em se matar. E esse menos 77% é bem interessante, porque na minha pesquisa, metade, um pouco mais da metade, deles afirmaram que tinha pelo menos ideação suicida, né? Pensava e ia fazer, né? Então, assim, e não diferenciou se era criança, se era adolescente, que é
muito preocupante, né? Mas encontrar força e conforto na religião foi algo que associou com menor chance de pensar em se matar. Além disso, menor dúvida se é amado por alguém, né? Então, assim, né, eles estão lá muitas vezes longe da família e tudo mais, às vezes também separado dos irmãos, embora a maioria fique junto com aquelas pessoas estranhas, não sabe se vai volta para casa, não sabe se vai para adoção, não sabe mesmo que vá para adoção se vai ser adotado ou não, pode ser também que não, mas ter menos dúvida se é amado por alguém, 80% menos dúvida. Mais chance de se identificar com quem é feliz, e olha só, 500%, ou seja, 5 vezes mais chance de conseguir ver possibilidade em meio às dificuldades. Então, essas crianças estão, sim, em muitas dificuldades, mas encontrar força e conforto na religião teve, se associou, teve 5 vezes mais chance de conseguir ver possibilidade em meio à dificuldade e 3 vezes mais chance de estar otimista em relação à vida, né? Isso parece, ou pode parecer pouco insignificante para quem está de fora, mas para quem está lá dentro e, como eu falei, tem poucos recursos, poucas oportunidades em termos de coping, de resiliência, de acesso a serviços de saúde mental, e ainda assim, né, isso acaba sendo muito relevante. Então, continuando aqui, né, encontrar força, conforto e conforto na religião, 9 vezes mais chance de se sentir muito forte, né? 3, quase 4 vezes mais chance de saber aonde quer ir, né? Então, 2 vezes mais chance de ter uma fé que conforta e 5 vezes mais chance de não se identificar com pessoas tristes. Então, além de se identificar mais com pessoas felizes, não se identificar com pessoas tristes, né? Que são as perguntas do questionário. E aqui, sentir a presença de Deus, né? 8 vezes menos dificuldade de tomar decisões, não, 8 vezes não, desculpa, 80% menos dificuldade de tomar decisões, 2 vezes mais chance de se considerar feliz e 70% menos chance de sentir vontade de chorar, né? E esse aqui também é muito interessante, né? Sentir o amor de Deus por mim, diretamente ou por meio dos outros. Então, as crianças que sentiam o amor de Deus por si, desse modo, tinham 5 vezes mais chance de se sentir capaz de dar e receber amor e afeto. Isso é muito curioso, porque quando eu coloquei né, eu tentei ver se a família fazia sentido, né? Por exemplo, as crianças que tinham mais contato com a família, porque mesmo lá dentro eles podem visitar e tudo mais, alguns podem visitar, né? Eu falei, será que as crianças que têm mais contato com a família também se sentem mais capazes de dar e receber amor e afeto? Para mim faria mais sentido, né? E acabou que no outro teste que eu fiz, foi o contrário, né? Crianças que estavam mais em contato com a família se sentiam menos capazes de dar e receber amor e afeto. Enquanto que aquelas que sentiam amor de Deus por elas, sentiam que podiam receber, sentiam mais que podiam receber amor e afeto, né? E dar amor e afeto. Isso é muito curioso. Então, assim, menos chance de sentir vontade de chorar, menos chance de não se divertir na escola, de não ter se amado por alguém. Opa, seguindo aqui. Aqueles que sentiam o amor de Deus por si diretamente ou por meio dos outros se consideravam em geral mais felizes, estavam otimistas em relação à vida, né? 3 vezes mais otimistas em relação à vida, e se sentiam 10 vezes mais fortes, né? Tinham mais chance de se sentir 10 vezes mais fortes, né? 10 vezes mais chance. E de saber onde quer ir. Então, mais uma coisa que acaba sendo muito importante nesse contexto, assim, eu não canso de reforçar, de quanto isso é um contexto
precário em muitos sentidos, assim, ainda é engraçado, ainda que fosse o melhor acolhimento do mundo, vamos supor, que, enfim, na maioria das vezes não conseguem ser, tentam, mas não conseguem, até por falta de recurso também, eles ainda estão, eles acabaram de passar por pelo menos uma violência, negligência, né, ali da família, então eles estavam nesse sofrimento, e chegando ali, são todas pessoas estranhas, né, e além disso, eles não sabem futuro, então se algo ajuda a eles se sentirem muito fortes, a terem mais otimismo, a estarem mais felizes, eu acho que isso deve valer ouro, né, assim. E, além de que não custa dinheiro, necessariamente. Aqui, acho que essa tabela não ficou tão bem alinhada, mas, enfim, se considerar uma pessoa espiritualizada também, né, relacionada a se considerar mais feliz, e a, eu associo, né, em relação ao filme Nine aqui. No filme, eles ouvem falar de Aslan, né, que é o leão, e que não sei o quê, e a Lucy é a única que inicialmente acredita, e acredita que ele pode estar vivo. Então, quando Aslan aparece, né, ele traz esse senso de que a crença em algo maior, né, e pode ser representada na pesquisa pela crença na religiosidade e espiritualidade, e isso traz uma grande esperança, né? O Aslan traz uma grande esperança, né, para os personagens no filme, e que pode ser, né, que para as crianças esse acolhimento seja uma âncora, né? Isso seja uma bússola que ajude elas a transitarem nesse percurso que elas têm que fazer. Então, vamos para também as respostas qualitativas. Eu acho que eu perdi vocês aqui. Vamos seguindo aqui. Aqui fala, né, sobre, é uma menina de 11 anos, e essa pergunta, né, é sobre como a religiosidade e a espiritualidade ajudou, pode ter ajudado ela na vida, e ela fala, no momento que Deus mais me ajudou na minha vida, assim, foi quando eu vim para cá, porque eu e meus irmãos, a gente estava passando um momento bem difícil, e agora ele, né, que é Deus, também está me ajudando bastante. Por conta de eu, às vezes, me dá crise de ansiedade, porque eu não vejo a minha mãe. Mas agora que eu vim para cá, eu já tô mais calma. A gente está quase indo embora. Continua. Eu não vejo a minha mãe assim, acho que já tem 2 anos, não sei, ou mais. Mas se não for Deus na minha vida, eu não sei o que que foi, porque eu só tenho que crer nele mesmo, porque é ele que me ajuda a levantar da cama, abrir meus olhos e ter fé e levantar e tudo. Então tudo para mim é Deus. Não tem nada assim que às vezes quando alguém faz alguma coisa para mim, é porque ele está pedindo. Então foi isso. Ele me ajudou nos 2 momentos mais difíceis da minha vida. Então, não ficando só com os dados assim duros, né, digamos assim, porcentagem, não sei o quê, ajudou mais, associou com menos, assim, eu acho que trazer o relato também das crianças ajuda a dar uma visão bem real do que eles falam, né, do que para eles é importante. Então, seguindo aqui. Aqui é um adolescente de 17 anos. Quando eu estava na casa da minha mãe, eu chorava no meu quarto, pedindo para Deus me tirar dali. Aí hoje eu estou aqui no acolhimento, eu me sinto até mais melhor. Então, esse é um dado, assim, que é interessante como para eles a religiosidade e a espiritualidade, ela já existia antes deles irem para o acolhimento, né? Ou seja, muitas vezes oravam para sair daquela situação difícil. Ela existe no acolhimento, que ocorre de algumas crianças. Isso tanto é interessante, aconteceu no Ceará, aconteceu aqui em Minas Gerais, de me relatarem que as crianças oravam para ter uma família boa, né?
para serem adotadas, no caso, para uma família boa, e que fossem elas e os irmãos juntos, né? Então, também tive esse relato. É uma forma de, né, que a gente chama também de coping religioso e espiritual e mostra o quanto que isso é tão central na vida deles, né? Aqui um adolescente de 14 anos. Quando eu tô triste, quando eu tô precisando dele, e quando eu tô nos momentos mais difíceis da minha vida, eu oro para Deus e sinto que ele tá me ajudando e fico mais aliviado, né? Também esse manejo das emoções, né? Da ansiedade e tudo mais, eles também ocorrem e tem a presença da religiosidade e espiritualidade. E aqui, lembra do que eu falei da lista de prioridade de vida? Então, eles tinham uma lista com 10 itens. Então, tinha assim, videogame, escola, leitura, brincadeira, YouTube e tudo mais. E eles tinham que colocar o número 1, que era mais importante da vida deles, aí número 2, nanana, até chegar ao número 10, que seria o menos importante, digamos assim. E a resposta, né, foi aqui a barra vermelha, né, o que está de vermelho, em grande maioria foi Deus. Deus, 52% afirmou. O que foi segundo lugar, né, então, em primeiro lugar, Deus, responderam 52%, e quem respondeu que família estava em primeiro lugar foi só 14%. Então, tipo assim, nenhum outro item chegou a uma proporção tão alta quanto Deus. E o mais interessante disso é que na lista tinha assim, Deus era um item e outro item era religião. Como vocês podem ver, religião não passou nem perto, né? Mas Deus ficou em primeiro lugar, assim, disparado. E o que que isso traz para nossa clínica, né? Não só clínica também, claro, mas quem é pai, mãe, avó, enfim. É que essas crianças têm muita necessidade espiritual não atendida, ou seja, isso é importante para elas, isso faz parte da vida delas, do imaginário delas, da forma como elas lidam com os problemas, mas no acolhimento isso não é falado, isso não é direcionado e as cuidadoras, trabalhadores têm medo de falar sobre esse assunto porque elas têm muito medo de estar coagindo as crianças, né? Então, assim, esse receio. E nós propomos nos acolhimentos, né, que tem uma oferta ativa do recurso espiritual religioso. Então, você só vai algo muito simples, você vai perguntar para a criança e para o adolescente se ele tem religião, e se isso é importante para ele, e como ele quer viver aquilo dentro da instituição, né? É importante para mim, eu queria ler a Bíblia, eu queria ir na igreja, eu queria ser aquilo, né? Mas é só esse ato de ir perguntar, em vez de ficar das instituições ficarem esperando, assim, a criança, a adolescente falar, porque pode até não falar por receio, né? Disso ser mal visto, já que nenhum adulto fala sobre isso, pode ser um assunto um tabu, digamos assim, né? Sendo que não é. E a gente sugeriu que isso ocorresse na chegada do acolhimento e ao longo da moradia, né? Ao longo do período que eles morassem lá. Então, a conclusão é que, apesar de um contexto que não é favorável ao florescimento da religiosidade e espiritualidade, e também da alta prevalência de sintomas de transtornos mentais, né? Há uma, há uma alta importância que as crianças atribuem à RE, a uma alta prevalência, e disparadamente a maior prioridade de vida deles é Deus, foi colocado sendo Deus, e também na pesquisa da Vivian, que é a outra pesquisa que em Juiz de Fora também foi essa mesma resposta, né, Deus assim, como sendo bem mais que as outras respostas, e a gente viu que associações com maior saúde mental positiva e menor saúde mental negativa, né? Claro, a gente não sabe o que causa o que, mas teve essas associações.
E assim como no filme, eu vejo que o que a gente, no final do filme, né, não sei se vocês sabem, eles são transformados em reis e rainhas lá do, do reino de Nárnia, né? E a gente, e usando esse paralelo, né, espera que as crianças também dos acolhimentos, né, não sejam apenas vítimas de todas essas situações que foram acontecendo com elas, mas que elas se tornem também protagonistas das suas próprias histórias, né, e consigam superar essas dificuldades. Bem, aqui está a referência do assunto e meu e-mail e meu Instagram.